É muito importante que as pessoas conheçam a atividade do povo muçulmano. A maior obra social, ou uma das maiores, na Zona Sul de São Paulo, é feita pela SOBEM. SOBEM é uma entidade da mesquita que tem lá na Avenida Yervante Sarjikian. Todos estão convidados para ir lá. Obrigado. Obrigado, deputado Goulart. Temos mais 2 deputados. Depois ouviremos os debatedores para suas considerações finais e encerraremos esta audiência pública. Concedo a palavra ao deputado Sóstenes. Senhor presidente, deputadas e deputados e os nossos ilustres convidados, quero, antes de qualquer coisa, parabenizar ao nosso ilustre deputado Antônio Jacome pela iniciativa dessa audiência que enriquece essa Câmara de Deputados, nos abrindo outros horizontes e nos dando a oportunidade de maneira franca, aberta, dialogar com a comunidade islâmica, com a comunidade muçulmana, com representantes do governo. E me sinto muito à vontade para estar aqui, senhor presidente, deputados e convidados, porque depois de cursar teologia, eu me especializei em missiologia. Então, eu estudo essas questões desde 1997, quando terminei meu curso missiológico, e entendo um pouco as diferenças religiosas, as diferenças ideológicas, inclusive as próprias subdivisões dentro do islamismo. Mas quero aproveitar essa oportunidade, e inclusive estar aqui com o representante do Ministério de Relações Exteriores, porque um dos primeiros ações minha como parlamentar, vale ressaltar que eu sou parlamentar de primeiro mandato, foi com relação à nota 41 desse ano do Ministério de Relações Exteriores, quando, da morte dos 21 cristãos egípcios, 21 cristãos coptas mortos, o Ministério de Relações Exteriores emitiu uma nota que mereceu, da minha parte, um total repúdio, quando coloca a motivação da morte por serem trabalhadores egípcios. E a motivação da morte jamais foram. A motivação da morte é porque eram cristãos. Eu não sei por que o Ministério de Relações Exteriores quis omitir essa realidade. Mandei ofício, veio uma resposta, inclusive, do ministro, e gostaria de aproveitar a presença do representante aqui, o Alexandre, que pudesse esclarecer se não houve informação realmente que era a principal motivação das mortes e por que a omissão. Eu, honestamente, quero acreditar que, em alguns momentos, eu tenho alguma sensação de que o atual governo tem algum problema com cristãos. E eu não quero acreditar nisso. Mas não é possível. É uma série de erros, justamente quando a motivação é o cristianismo. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de aproveitar a presença e pedir desculpa por não estar desde o início, que aqui 10 atividades ao mesmo tempo, presidente, e não pude ouvir a fala, de repente foi esclarecido antes, e se foi, eu retiro a pergunta. O outro questionamento que faço, com muito respeito, até porque de nossa parte, eu acho que como cristão, como missionário que fui fora do país, em alguns países, e uma pessoa que não tenho nenhum tipo de preconceito, conheço muito bem a cultura islâmica, tenho amigos, tenho boa relação, mas alguns colegas já fizeram algum questionamento que eu gostaria de ser um pouco mais claro e incisivo. A liberdade é a pauta para uma boa convivência cidadã. A liberdade é um pilar social. E hoje, graças a Deus, quando eu ouço o deputado Goulart, que aqui se representa com todos os segmentos religiosos, declara cristão, vai na igreja evangélica, vai na mesquita, vai na... bonito, parabéns, isso é a liberdade. Vossa Excelência só pode cumprir essa missão, deputado Goulart, porque nesse país nós respiramos a liberdade e precisamos preservá-la, precisamos lutar por ela sempre. Agora, o que eu gostaria de entender, aproveitando a presença dos representantes de países de orientação islâmica, é porque, na grande parte dos países de orientação islâmica, nós temos essa dificuldade, inclusive, para receber missionários cristãos. Nós temos hoje uma infinidade de missionários cristãos clandestinos em vossos países,
porque não conseguem autorização via Ministério de Relações Exteriores. Qual é a dificuldade? Qual é o problema? Nós não estamos falando de missionários judeus, estamos falando de missionários cristãos. Eu já sei da problemática entre judeus e islâmicos e respeito, entendo perfeitamente. Estou falando de missionários cristãos. Qual é a dificuldade? Quais são as ações que o mundo islâmico, muçulmano, tem feito para ajudar em que isso possa acontecer? Eu gostaria de entender. E, para encerrar, gostaria de entender também as ações, porque há um texto na Bíblia, e respeito o Alcorão dos muçulmanos, a Torá dos judeus e a nossa Bíblia cristã, que diz que fé sem obras é morta. Entendo perfeitamente a posição, o respeito, a tolerância, e sei que a maioria daqueles que confessam fé islâmica, da maioria dos muçulmanos, são pessoas de bem, que entendem a liberdade, que respeitam o próximo, que têm total isenção, e entendo isso perfeitamente. Agora, o que essa maioria tem feito de obras práticas? E quando eu falo de obras, lamentavelmente no mundo em que vivemos, a gente fala de investimento de dinheiro para lutar contra grupos tipo Estado Islâmico, que é só um deles, é o do momento, é o da hora, mas isso é histórico, sempre existiu. Hoje é esse, amanhã será outro. No passado, o Hamas, que ainda está lá com um pouco menos de força, e por aí afora, tem outros. Quais são as ações práticas de combate, de investimento da comunidade islâmica para combater esses excessos coibidos por uma minoria que mancha a história de vocês? Isso é triste, é lamentável, e sei que vocês não apoiam esse tipo de coisa, até porque senão vocês não estariam aqui, estariam preparando o próximo ataque a algum lugar. Vocês estão aqui porque são pessoas diferenciadas, mas vocês podem contribuir muito mais do que nós que não fazemos parte do segmento religioso de vocês. Por último, é somente dizer do nosso respeito, de que como brasileiro e como cristão, tenho total simpatia às obras que vocês fazem de maneira social, como já disse o deputado Goulart, mas dizer de que a maior sinalização para o mundo e a maior conquista de vocês será o dia em que vocês lutarem também, para principalmente naqueles países que não têm liberdade religiosa em especial, onde o Estado Islâmico é a religião oficial, que foi um erro cristão, aqui eu estou fazendo uma autocrítica, o maior erro da nossa história cristã no mundo, foi quando quisemos associar a igreja ao Estado. Isso é problemático, isso deu problema, traz problema ao mundo cristão até hoje, e o nosso conselho, se podemos nos dirigir com muita humildade, é de que evitem transformar os países de maioria islâmica em Estado muçulmano. Isso só trará problema aos países de vocês. É um desabafo de um missionário que por anos sonhei em ser um missionário em um dos países que vocês representam e nunca me aceitaram, e eu, para ir para lá, só poderia ir de maneira clandestina e eu preferi não fazê-lo. Obrigado, querido. Obrigado, deputado Sóstenes. Concedo a palavra ao último deputado inscrito, deputado Fábio Souza. Senhor deputado Antônio Jacome, que promove essa audiência pública, e antes de eu continuar minha fala, eu já peço escusas, não só a Vossa Excelência, mas a todos os demais que estão participando dessa audiência pública. Eu não estive no início, exatamente como o deputado Sóstenes colocou, nós temos outras programações